E esse homem tem um trabalho lindo chamado Evangelismo por Fogo. Quem conhece Reinhard Bonk sabe do que eu estou falando. E ele trabalha muito na África. E aí você pode dizer o seguinte: mas pastor, o que tem a ver conosco aqui? Amados, a última cidade que a gente viu é Lagos, na Nigéria. 3 milhões, atenção aqui, 3 milhões e 400 mil convertidos numa só reunião. Numa só reunião. Ali não era 3 milhões de pessoas, não. Ali haviam 6 milhões e 100 mil naquela reunião. Só que esse homem, ele começou num escritóriozinho na África, pequenininho, e saiu de lá corrido, porque o regime ditatorial da época ameaçou ele de morte. Ele saiu corrido, ele teve que correr de lá, porque senão ele ia morrer. E ele chorou pela África, ele chorou por aquela nação durante muito tempo, até que esse ditador, esse regime houvesse caído. E ele disse: Deus, Satanás me envergonhou, me expulsando de lá, na calada da noite, para preservar a minha vida. Mas agora, eu quero voltar, debaixo de dupla honra. E o presidente que ganhou, ligou para ele e disse: você é Reinhard Bonk? E ele disse: prepare o avião, coloque o tapete, porque eu vou voltar. E ele voltou para Lagos, na Nigéria, de avião do governo presidencial, e fez uma cruzada, e pregou, e essas 3 milhões e meio de vidas se converteram. Irmãos, são 3 milhões e meio de vidas debaixo de um regime que é 100 vezes pior do que o Juazeiro do Norte, 1000 vezes pior do que o Juazeiro do Norte. Se Reinhard Bonk fez isso na África, o que nós podemos fazer se nos colocarmos diante de Deus em Juazeiro do Norte? Você crê? Qual é o Juazeiro do Norte que você quer deixar para o seu neto? Qual é o Juazeiro do Norte que você quer deixar para o seu filho? É um Juazeiro que tem que trancar ele dentro de casa, porque a rua é tão violenta, porque os bandidos estão à solta. É um Juazeiro do Norte em que é marcado por romarias e romarias, aonde vem gente do Brasil inteiro e falta água todo ano por causa da quantidade de romeiros que entram na cidade? Ou é um Juazeiro do Norte em que você vai descer a rua São Paulo, a rua São Pedro, a rua Santa Luzia, a rua não sei o que, a rua gritando: Jesus Cristo é o Senhor, gritando: Jesus Cristo é o Senhor de Juazeiro do Norte? Qual o adesivo que você quer ver atrás dos carros de Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte é do Senhor? Então nós vamos ter que começar a pagar um preço para que isso aconteça. Vamos ter que começar a pagar um preço para que isso aconteça. Entenda que a vontade de Deus é manifestar o reino. Só que o reino é dinâmico, o reino não é parado, o reino não é estático, o reino se move. Eu e você somos o reino de Deus manifestável aqui na terra. Como assim, pastor? Lucas 17, quando interrogado pelos fariseus, quando haveria de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, ele não está lá, ele não está aqui, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Você é o reino sendo manifestado aqui em Juazeiro do Norte. Agora você tem que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição como pessoas, como igreja. Errou, se levanta, vamos embora, ergue a cabeça, porque Deus tem algo extraordinário. Não é mais tempo para brincar. Nós estamos aqui realizando um culto. Eu não sei nem se eu vou conseguir pregar aqui. Nós estamos fazendo um culto, e nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo. Saímos da nossa casa com um ditador da Coreia do Norte dizendo: vou varrer os Estados Unidos do mapa. E o presidente dos Estados Unidos dizer: manda vir que eu vou eliminar a Coreia. Talvez nós vamos chegar em casa hoje e vamos encontrar catástrofe mundial. Pastor, o senhor está dizendo, praguejando. Meu irmão, está na Bíblia, é princípio de dores. Acabou. Não é mais tempo de brincar, é tempo de se levantar e entender que o reino
reino de Deus precisa se manifestar, mas o reino de Deus se manifesta através dos filhos do reino, e os filhos do reino estão aqui nessa noite. Se prepare para viver momentos mais extraordinários da sua vida, meu irmão. Um novo tempo, um novo momento de manifestar o reino de Deus. É isso que você precisa entender. Às vezes a gente fica pegado em tanta coisa. Se estoura aí uma crise mundial, a sua empresa vai para o beleléu, a sua conta é bloqueada, você vai comer arroz com feijão igual todo mundo. Então, meu irmão, viva do reino, porque o reino de Deus é como um homem que saindo a cavar achou uma pedra, e então ele vende essa pedra e volta, porque sabe que existe algo maior. Ele não se apega àquilo, ele entende que o reino é inesgotável. O reino é inesgotável. Entenda isso. Amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, oh, lindo, lindo, lindo és. Eu te dou, oh, então me leva lá do trono. Eu quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Oh, lindo, lindo, lindo és. Te damos glória, Jesus. Jesus, sim, Senhor. Jesus, lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória eu te dou, Jesus. Então me leva do trono, a beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Oh, Senhor, te amamos, bendizemos o teu santo nome. Repita comigo: nessa noite eu abro a minha mente e o meu coração para receber a boa, a perfeita, agradável palavra de Deus, para que eu receba e coloque em prática e retenha, e essa palavra venha ter efeito na minha vida. Senhor Deus, Pai amado, todo espírito de distração, tudo aquilo, ó Senhor Deus, que tira a atenção do teu povo por terra, em nome de Jesus. Senhor, penetre em cada mente, em cada coração, para que nós possamos ouvir aquilo que vem do alto, aquilo que vem do teu céu, em nome de Jesus, aquilo que vem do seu trono. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Aleluias. Eu estou sentindo forte a presença de Deus nesse lugar. Deus vai fazer grandes coisas através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70,
e os mandou adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. E dizia-lhes: grande, em verdade, é a seara, mas os trabalhadores, os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, para que envie outros obreiros para a seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Não leveis com vocês nem alforje, nem alparca, nem saudeis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa onde entrai, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrar, vos receberem, comei do que puserem diante de vocês. E curai os enfermos que nela houver. E diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade nos apegou, sacudimos sobre vós. Sabeis com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele grande dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui é chegado uma era que eles conheciam como a era do caminho. Hoje nós conhecemos como a era cristã. Por que a era cristã? Era o tempo em que Cristo estava enviando os seus discípulos e propagando a sua palavra. Mas naquele tempo eles eram conhecidos como os seguidores da seita do caminho. Então, Jesus Cristo aqui estava mais ou menos com 32 anos, alguns estudiosos arriscam 32 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Então estava perto do seu ápice. O ápice de Cristo foi o cumprimento do seu propósito, a cruz. Jesus veio para cumprir um propósito, morrer por nós, para nos dar vida e vida eterna. Amém? Então Jesus Cristo aqui estava perto de cumprir o seu propósito por completo. Então creio eu agora aqui penso o seguinte, que Cristo pensou da seguinte maneira: bom, falta pouco para eu partir para o Pai, falta pouco para eu deixar vocês, mas então eu tenho que dar algumas instruções, eu tenho que enviar vocês de cidade em cidade. Eram 70, ele enviou de 2 em 2, ele fez aí 35 equipes, 35 duplas, e ele enviou a cada cidade esses 2. Só que algumas coisas Jesus Cristo falou para eles que precisamos estar atentos. Por quê? Porque para que algumas coisas se cumpram, precisamos obedecer. Mas dentro da obediência há alguns fatores que não podem nos surpreender. Ninguém pode ficar surpreendido como os espias, que quando foram olhar, voltaram com um relatório dizendo: realmente a terra mana leite e mel, mas os gigantes moram lá, os Anaques moram lá, os filhos, os Nefilis moram lá, os descendentes de gigantes, as cidades são fortificadas. Tudo isso eles já sabiam, tudo isso já estava escrito, já havia sido advertido a eles que a cidade tinha esses gigantes, mas eles voltaram como que quem estavam surpresos. Não, os gigantes moram lá. Ei, nós não podemos ficar surpresos com coisas que Deus falou. Não podemos. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflição. Quando vier aflição, não fique: ai, teve aflição. Ei, para com isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Então não fique surpreso quando a aflição vier. A gente gosta de ficar surpreso por coisa que Deus já havia dito. Amém? Crê no Senhor teu Deus. Fala, diga, invoca o milagre, peça. Pastor, eu pedi e Deus fez. É porque Ele é maravilhoso. E tem uma coisa, Ele faz além daquilo que você pede. Agradeça e continue fazendo, e continue falando com Deus, porque Deus vai fazer. Então Jesus falou algumas coisas aqui, deu algumas diretrizes para que eles pudessem entender o que era manifestar o reino. Nós vemos 2 vezes nesse texto a palavra: o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus é chegado até vós. Então eu preciso entender que para que o reino existente, porém não manifesto ainda, seja manifesto, adversidades eles vêm, elas acontecem. Volta lá no título para mim, por favor. Aproveita e já lê comigo: adversidades reais
Leia comigo, adversidades reais de um reino existente, porém não manifesto ainda. O reino existe, mas precisa se manifestar. Assim venha a nós o teu reino, assim na terra como... A Bíblia não é mentirosa, o reino existe. Assim na terra como no céu. Ele já é real, ele já existe no céu. Só que você precisa trazer ele para a terra. Você precisa trazer, portanto, a sua alegria não é a terra acabar e a nova Jerusalém descer do céu, não. A sua alegria é transformar o deserto, a terra seca, em manancial. É transformar este lugar no reino de Deus. Manifeste o reino, impacte aonde você ande. Amém? Entenda que é possível. Não viva como se manifestar o reino não fosse possível. É possível. Preste atenção. Para que a gente venha a manifestar o reino, vencer essas adversidades para manifestar o reino, eu preciso entender algumas coisas que Jesus deu a eles e que a gente precisa rever nessa noite. Bom, a primeira coisa que Jesus fez foi dar a eles um propósito. Jesus deu a eles um propósito, uma missão, mas deixou advertência. Toda missão carrega uma advertência. Todo propósito carrega uma advertência. Não basta apenas obedecer, tem que se obedecer consciente do risco e que toda missão tem os seus riscos. Às vezes nós somos julgados, às vezes nós somos tidos como piega, como atrasados, às vezes temos medo de nos levantar em uma sala de aula e falar de Cristo. Às vezes nós temos medo de levantar num consultório. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem um monte de médico aí carente de Jesus. Tem um monte de doutor, pode ser cardiologista, ortopedista, pediatra, pode ser psiquiatra, psicólogo, o que for. Ninguém preenche o vazio que Deus colocou no coração do homem. Como assim Deus colocou? Deus colocou um vazio no seu coração do tamanho que só Ele pode encher. Ele é tão sábio, só Ele pode botar bebida, pode botar droga, pode encher de mulher, pode encher de homem, pode encher de prostituição, pode encher de música, pode encher de viagens. Você pode ir, um dia você pode estar na China, outro dia você pode estar no Caribe, outro dia você pode estar nas Ilhas Fiji, nas Ilhas Virgens, outro dia você pode estar onde for, você pode fazer o que for, nada preenche o coração do homem, esse vazio existencial, só Deus. Você tem que abrir a boca e falar. E o risco de ser taxado por ridículo, glória a Deus, os ridículos herdarão o reino de Deus. E o risco de ser taxado por piega, por chato, por atrasado, glória a Deus, os piegas, os chatos, os atrasados herdarão o reino de Deus. E o risco de ser chamado por Zé Mané, está todo mundo brigando, querendo, não, é porque o meu direito, é porque o meu... Ei, quer saber de uma coisa? Quem está na cruz não tem direito, perdeu o direito, quer direito, vai para o fórum. Igreja é lugar de morte, que morra eu, para que Cristo viva em mim. É isso que você tem que entender, que nós precisamos entender, igreja. A gente quer brigar, é porque não, é porque fulano é bandido, é porque, vamos ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Orai pelos seus líderes, orai pelas autoridades, orai. Então eu vou orar. É porque não, eu vou lá para a praça, eu vou dizer, fora, é bandido, salafrário, corrupto. O que a Bíblia diz? Orai, bem-aventurados. O que a Bíblia diz que é para fazer? É para gritar? Ou é se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, pedir perdão pelos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. 2 Crônicas 7,14. Mas nós somos tão cheios de direitos, somos tão cheios de nós. Como é que foi a música que cantou aqui? Eu não entendo o seu próprio agir. Como é que é o resto? Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Como é o resto?
Em meu ser militam carne e espírito, olha aí, ó, em uma guerra infindável, o qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Salmo 119 diz: para toda perfeição houve limite, mas os seus mandamentos são ilimitados. Até quando, Senhor, me deixarás desta maneira? Eis que estou como um odre na fumaça. Salva-me, sou teu. Quando ele diz salva-me, sou teu, ele está dizendo: salva-me de mim. Eu quero sair da fumaça. Eu estou como um odre na fumaça. Eu não estou entendendo direito, eu não estou enxergando. Depois você lê o Salmo 119, do versículo 89 até o 94, 96, para você entender. Amados, a gente é tão cheio da gente. Já fui vendido como escravo. Eu sou escravo de Cristo. Só que você não é aquele escravo que é vendido à força. Você é o que a gente chama no hebraico de Oved. Você é o escravo da orelha furada, que quando tem a oportunidade de ser livre, diz assim: eu amo tanto ao Senhor, que eu abdico da minha liberdade. E aí esse escravo, a orelha dele era posta na porta, e era batido a porta na orelha, e a sua orelha era quebrada, furada, e ele voltava, e por onde ele andava, todos olhavam e diziam o seguinte: esse escravo, ele é escravo por vontade própria, porque ama tanto o seu Senhor, que resolveu ficar servindo essa família, do que ser livre. Esses são os escravos que Jesus Cristo busca hoje, o escravo da orelha furada. Entenda que Jesus Cristo vai voltar, meu irmão. Tem tanta coisa aqui para eu falar, eu não sei o que Deus está movendo nessa noite. Entenda que Jesus Cristo vai voltar. A única coisa de sinal, quando Ele ressuscitou, no livro de João, Ele diz que Ele deixou um lenço dobrado. Eu falei quarta-feira isso aqui, Ele deixou um lenço dobrado. As mulheres disseram: a única coisa que tem em sua tumba é um lenço dobrado. O lenço dobrado era o sinal de que o Senhor ia voltar para a mesa para comer. Enquanto o Senhor estava comendo, se Ele saísse da mesa, o servo ficava do lado, e ele deixasse o lenço todo bagunçado, sabe o que acontecia? O escravo tirava a mesa toda, porque o Senhor não ia voltar. Mas quando o Senhor estava comendo, e estava ali conversando, e de repente precisava sair, e ele queria voltar para terminar a refeição, ele tinha que voltar, então ele dobrava o lenço e deixava ali. Jesus Cristo deixou o lenço dobrado. Ele vai voltar. Ele deu um sinal, Ele vai voltar. Entenda que há riscos. Nós não queremos nos arriscar. Nós queremos propósitos, mas nós não queremos nos arriscar. A segunda coisa que eu preciso entender é que todo propósito requer foco, e um emissário de um propósito que perde o seu foco envergonha o reino. Nós estamos no meio do caminho e perdemos o foco. Você sabe o que é apóstolo? O apóstolo não vem da Bíblia. A palavra apóstolo vem de antes, conquistadores já usaram antes. Só para que a gente possa entender. Imagine hoje a Dinamarca invadindo o Brasil. Então ela envia uma esquadra, um exército, ela envia uma frota, ela envia com todo o seu poderio bélico, e vem os apóstolos. Aí eles dominam o Brasil. O que aconteceria?
eles, dominando o Brasil, implantariam o sistema de governo da Dinamarca no Brasil. E quando o rei, o príncipe, o presidente, o primeiro-ministro, o governador da Dinamarca chegasse no Brasil, ia encontrar tudo na mais perfeita ordem, assim como é na Dinamarca. O apóstolo, ele é responsável por implantar o reino e deixar aquele lugar igualzinho ao lugar de onde ele saiu. Meu irmão, a Bíblia nos chama de sacerdócio santo. Nós somos os apóstolos dessa terra. Não é porque você é mais, o apóstolo é mais que o pastor, o bispo é mais. Não, não tem nada a ver. São apenas dons e funções diferentes. Hoje nós somos os apóstolos andando, ambulantes, vivos nessa terra para implantar o reino, porque Jesus Cristo vai voltar e você precisa manifestar o reino, e ele vai encontrar o reino aqui na terra. Então nós viemos primeiro para manifestar aquilo que é o reino de Deus, para quando Jesus Cristo voltar para ele, quando voltar, poder dizer: vocês fizeram direito, vinde amado do meu Pai, entrai para o gozo eterno. O apóstolo não é aquele, eu sou o apóstolo, não, ele é responsável por implantar um sistema de reino, o reino de Deus. Mas precisa ter foco. Todo propósito requer foco. Não se preocupe, pode botar o ar. Não se preocupem, eu os sustentarei. Não fiquem ansiosos, eu vos alimentarei, não vos deixarei faltar nada. Quando ele diz o seguinte: ei, não levem alforge, não levem sandálias, não se preocupem, porque no caminho eu te sustento. A gente é tão preocupado com as nossas coisas que a gente fica assim: ai meu Deus, eu vou fazer a conta aqui e tal. Aí a gente começa: não posso. Rapaz, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar mais essa semana, eu tenho que ver outra coisa, eu tenho que arranjar outro emprego, eu tenho que fazer aquilo e tal. E nós esquecemos do reino. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem tem 10 anos de convertido? Quem tem 5 anos de convertido? Quem tem 10 anos de convertido? Quem tem 15 anos de convertido? Quem tem 20 anos de convertido? Vou parar em 20. Quem já leu a Bíblia 5 vezes toda? Quem já leu a Bíblia 6 vezes toda? Irmãos, olha aí. Agora imagine 20 anos você lendo a Bíblia só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Só uma. Você teria lido 20 vezes a Bíblia. 18 minutos por dia, 7 páginas por dia, 10 anos de crente, uma vez por ano apenas. 10 vezes você leu a Bíblia. Mas nós, se perguntar quantas revistas isto é, gibi, não sei mais o que, irmão, a gente é tão ocupado com: é porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar nesse concurso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Glória a Deus, faça, passe, trabalha, produza, conquiste, cresça. Mas não esqueça que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir em primeiro lugar. Se nós quisermos um Juazeiro do Norte abençoado para os nossos filhos, se nós quisermos um Juazeiro do Norte abençoado para os nossos netos, se nós quisermos um Juazeiro do Norte abençoado amanhã, se nós quisermos um Juazeiro do Norte que as pessoas não têm que sair daqui para pedir, para arranjar emprego em Fortaleza, em São Paulo, chega, as pessoas saindo daqui, irmãos. Em 2003 essa cidade era uma das 100 melhores cidades do Brasil para se aplicar, para se poder investir. Pode vir o governo que for, ela vai só se tornar a primeira quando a igreja tomar a posição que tem que tomar. Era uma das 100 cidades do Brasil. Eu tenho visto o reino se manifestando em alguns lugares. Em Santa Catarina, a prefeitura, aonde é feita a festa da marejada, que são 14 dias de chope, bacalhau, camarão, sardinha, dia após dia. A prefeitura fez uma lei. Ela fez o dia do evangélico e a semana da cultura evangélica. São 7 dias de pregação, 7 dias de show, de Fernandinho, David Quilo, que seja. E no final
da festa, eles pegam a bandeira da cidade e mergulham, profetizando: nós batizamos essa cidade na glória de Deus. Eles mergulham e os pastores daquela cidade oram, e tudo é bancado pela prefeitura. A igreja não gasta R$1. Eu fui lá 1h30 da manhã, 1h30 da manhã, com computador, com tablet, no meio da rua, os meninos brincando, pique-esconde. Tem bandido lá não? Tem, mas a gente não vê, mas tem. E o perigo? 2 da manhã, a gente saindo do restaurante, 2 da manhã, e as capivaras atravessando na nossa frente assim, tem muita capivara lá. Dia de domingo, para onde você vai, é o povo com Bíblia embaixo. Cidade de praia, igreja é um custo, irmão. Pensa, eu já pastoreei em cidade de praia, é ruim demais. O povo chega na igreja cansado, no verão, e tudo, e vão para a praia, passa o dia inteiro, chegam vermelho e diz assim: eu dormi demais. Mentira, estava na praia, dá para ver, todo queimado. É um custo pastorear na praia. Irmão, domingo, 6 horas da tarde, o povo com o embaixo do braço correndo, você cruza, você vai para onde? Sabe o que é isso? Avivamento, o poder de Deus se manifestando, compromisso. Pessoas pagaram o preço para que isso acontecesse. Pessoas se trancaram, agora esses dias eles se trancaram na igreja e ficaram 7 dias de jejum, dentro da igreja, orando dia e noite: Senhor, traz o avivamento, Senhor, traz o avivamento. Um pouco tempo atrás eles fizeram isso. Sabe o que Deus mandou? A enchente. Senhor, nós pedimos avivamento, o Senhor mandou enchente. Vai ver o que eu vou fazer. Sabe o que aconteceu na enchente? As igrejas pararam, não tiveram culto, e tiveram que abrigar a todos. Quando abrigou a todos que estavam precisando, todas as igrejas, em 21 dias sem culto, entrou em doações para ajudar o povo, o que nunca entrou, talvez em 6 meses, isso é só de uma igreja. Ele falou, em 21 dias, entrou mais de R$300 mil do Brasil inteiro, para ajudar o povo aqui na igreja, sem culto, o povo dando oferta, para ajudar. Aí ele disse: olha aí, ó, você não queria o avivamento? Pois agora ajude o povo. Irmão, foi um avivamento, o povo aceitando a Jesus sem culto, através de um desastre. O profeta Naum diz que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. Quando vier a tempestade na sua vida, não reclama não, diz: aleluia, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo maior aí na frente. Um dia deu uma tempestade aqui, caiu um raio lá e pegou fogo no relógio aqui da igreja. Pegou fogo. Rafael disse: pastor, o relógio da igreja está pegando fogo. Eu falei: meu Deus, vai pegar fogo na igreja toda agora. A Coelce disse: não tem relógio, pastor. Nós que me chamaram: não tem relógio, senhor. Aí eu não tenho, como é que vai ficar sem luz? Não se preocupe, nós vamos fazer uma ligação aqui, e quando chegar o relógio, aí a gente for autorizado, a gente coloca outro relógio. Nós ficamos 15 dias sem relógio. A conta da igreja de R$1.000 e poucos veio R$500. Eu vou reclamar do quê, meu irmão? Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. Entenda isso. Eu falei assim: irmão, você vai fazer um gato aqui na igreja? Ele diz: não é gato, nós somos da Coelce, nós vamos ligar, quando o relógio chegar, a gente coloca. Ficou aí, eu pensei que já tivessem colocado, que o pessoal da Coelce é eficiente, é muito rápido. Ficamos, a conta veio R$550. Entenda, meu irmão, e é naquele mês que a gente precisava pagar um monte de conta. Não murmure. Quando vier as águas de Mara na sua vida, beba, não reclama. Lembre-se, amém? O que Deus está dizendo é também: não se distraiam, sua distração tarda o propósito. Parte B, aleluias, amém? Não se distraia, sua distração tarda o propósito. Olha o que ele está falando: a ninguém saudeis pelo caminho. Vocês vão de cidade em cidade, de 2 em 2, mas não fiquem de conversa. O nosso problema é distração. Nós nos distraímos com um monte de coisa. Já viu aquele filho que você manda ele fazer um negócio, ele para no meio do caminho? Quem já foi assim? A mãe mandava: vai lá na esquina, não sei o que. Aí vai, e dá meia hora o menino fulano não chega, dá 40 minutos fulano não chega, ele está conversando na esquina, perdeu o propósito.
Sentou, eu era assim, na metade do caminho, vi os meninos jogar bolinha de gude, já ficava assim. Daqui a pouco, botava o dinheiro no bolso, ei, prestem as bolinhas aí, começava. Daqui a pouco só via aquilo, Leandro, ih, meu Deus, eu tenho que comprar sal para minha mãe. Eu já estava no sal já, comprar sal. Às vezes nós somos assim com Cristo, perdemos no meio do caminho, perdemos o propósito. Começamos bem, a todo fôlego, mergulhamos com 2 tanques de oxigênio, mas depois a gente começa a olhar para os peixes que estão no fundo do mar, aí se distrai, ao tubarão. Olha, não se distraia. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você começa a fazer as coisas de Deus, Deus começa a te abençoar. Aí você pega as coisas que Deus te dá e se distrai com elas. Irmão, eu já orei por gente. Senhor, ora por mim que eu preciso ser, pastor, ora por mim que eu preciso ser abençoado. O pastor tem que orar, Deus precisa me abençoar. Aí Deus dá um emprego bom, maravilhoso. Aí ele passei para a igreja uma vez por mês. Por quê? Não, porque num final de semana ele está no Arajara. Tem que me divertir, né, pastor? Eu paguei o preço, vivi o inferno, agora eu estou no céu. Então, vai para o Arajara. No outro final de semana ele está no Caldas. Vai para o Caldas, irmão. No outro final de semana ele está no Verde Vale. Vai para o Verde, para o Vale do não sei lá do que. Vai para onde você quiser. Aí, mas meu irmão, entenda. Você pode ir para o Caldas, para o Arajara, para o Grangeiro, sei lá, para esses clubes. Mas não se distraia com isso. Não se esqueça que Deus te deu. É para honrar o nome dEle. Não é para você se distrair e perder o propósito com aquilo que Deus te deu. Pastor, eu gostava tanto de uma moto, eu queria tanto uma moto. Aí Deus deu a moto, o cara sai final de tarde. Eu gosto de ver o pôr do sol. Bota a mulher na garupa e diz assim: vem cá, chuchu. Chuchu já não é mais chuchu, como é que fala hoje? Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Bota ela e vai. Eu vou para Triunfo, eu vou para Arco. Tem uma cidade chamada Arco Verde aqui, não tem? Que é uma cidade mais fria, mais bonitinha. É no Pernambuco, né? Guariús, e vai andando, e a obra de fulano, cadê você, não sei o que. Ah não, pastor, é porque o senhor sabe, né, Deus me presenteou com a moto, eu preciso curtir. Distração. Eu não estou falando de pessoas que trabalham, por exemplo, por escala, que é militar, ou que trabalha por escala, ou que todo domingo tem que estar trabalhando, o emprego que Deus deu. Você obedece ao seu patrão até que Deus te mude de horário, Deus te honre. É diferente. Você falando daquele que Deus dá uma ideia, instalou um negócio. Ei, não se distraia com aquilo que foi dado. Não deixe a bênção virar maldição na sua vida, irmão. Pelo amor de Deus, é para o seu bem. Olha o que Jesus diz: não saúdeis ninguém pelo caminho, tenha foco, seja objetivo, vá e faça o que eu estou pedindo para fazer. Não fique no meio do caminho de bobeira. Não fique. E às vezes a gente parou no meio do caminho. Se você parou no meio do caminho, ainda é tempo. Porque o que Deus quer fazer na sua vida, se você acha que o que Ele fez até aqui foi muito, segura, porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Amados, todo aquele que se distrai, ele demonstra 3 coisas. Todo aquele que se distrai, demonstra 3 coisas. Olha aqui, coloca aqui, Jader, para mim, por favor. Todo aquele que se distrai, sua distração mostra 3 coisas: falta de entendimento, você não entendeu ainda o que é o reino de Deus, ou mostra desinteresse ou egoísmo. Olha o que Jesus diz: vá, entrem naquela casa, e se eles não quiserem, bata o pó dos seus pés e diz: eu não quero nem ficar com o pó dessa cidade. Olha o que o Senhor disse, que é pesado. Olha o que Ele disse: haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Raciocina aqui comigo. Só tem pessoas inteligentes e lindas aqui. Raciocina comigo. Amém? Glória a Deus. Você não concorda não? Só tem pessoas inteligentes e lindas aqui. Amém? Raciocina comigo. Sodoma e Gomorra era um lugar de prostituição. Os homens que chegavam em Sodoma e Gomorra, eles tinham que ser estuprados para saírem de lá humilhados.
Era assim que se vivia nessa cidade. Aí Jesus Cristo diz que vai pegar mais leve com Sodoma e Gomorra do que com essas cidades que rejeitaram o reino de Deus. Sabe por quê? Porque estavam envolvidos com seus próprios interesses. Irmão, tem esforço, sair de 2 em 2, no sol quente, batendo de porta em porta. Parece algumas pessoas, né, que às vezes a gente está domingo de manhã em casa e bate alguém. Tem alguém aí? Posso falar de Deus para você? Não! Aquelas pessoas que domingo de manhã bate na sua porta, não tem? Mas foi Jesus que mandou, tá aí, ó, de 2 em 2, no sol quente, sem protetor solar, queimando a pele, botando a cara no sol, dizendo: a paz nessa casa, com o rosto suado, e dizendo: é aqui que nós vamos comer, é aqui que nós vamos beber, porque ele disse: olha, não se preocupe com comida e com bebida, porque eu alimento vocês. Jesus Cristo estava falando: confie, confie, porque todo aquele que eu envio, eu dou a subsistência. Confie. Preste atenção. Ou é falta de entendimento, ou é desinteresse, ou é egoísmo. Egoísmo, irmão, é a própria raiz de Satanás dentro de nós. Pastor, é porque o senhor não vive na minha pele, o senhor não sabe o que eu passo e o quão preocupado eu sou. Quem veio quarta-feira ouviu a história do pastor Cash Luna, chorando no meio da rua, dizendo: Deus, as minhas contas. Só que o pastor Cash Luna tinha um cachorro chamado Bob, e Bob comia na casa de Cash Luna, e Bob comia na casa do vizinho, e Bob comia na outra casa. Bob jantava na casa do pastor Cash Luna. Bob ficava solto pela rua, mas o Bob era do Cash Luna, mas ele comia na casa de todo mundo. E o pastor chorando pelo meio da rua. Você pensa que pastor não chora? Ore por nós, amém? Pastor chora, pastor sangra, pastor fica irado. Meu irmão, fica. Pastor tem vontade de sacudir às vezes só que não pode. Quando às vezes dá vontade de: pastor, Jesus, eu quero matar. Não pode, essa ovelha não é sua, é minha, deixa que eu trato. Acontece. E ele saiu chorando no meio da rua. E Deus falou assim: Cash, você está chorando pelas contas que tem para pagar desse templo, um templo de 213 mil metros quadrados. Cash, eu quero que você comece um outro maior. Aí que ele entrou em desespero: eu não acabei nem esse, o senhor quer outro? Sabe o que aconteceu? Os empresários da igreja dele abandonaram ele, foram embora. Tá doido, não acabou nem esse templo de 213 mil, que é outro. E chorando no meio da rua, caminhando, desesperado. Quem aparece na frente do pastor Cash Luna? Bob. Bob aparece e começa. E ele: sai, Bob. Bob rodopeia na frente dele, pula. Ele: sai, Bob. Bob. Aí ele ouve a voz: você está vendo Bob? Olha a cara de preocupado do Bob. Bob comeu hoje, não comeu? Ele: Deus, não precisa falar mais nada. Irmão, o livro de Mateus diz o seguinte: se Deus alimenta os pardais que não semeiam nem cegam, não alimentará muito mais a vós? Ou será que os pardais valem mais do que vocês? Se ele veste os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um lírio, que hoje é bonito e amanhã só presta para ser lançado no fogo, será que ele não vestirá muito mais a vós? Ou será o que vale mais? Qual dentre vós, pedindo peixe, o filho pedindo um peixe, o pai da cobra, o filho pedindo pão, o pai da pedra? Se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que vive no céu. Deus, meu irmão, nos mantém. Ele é um Deus de milagre. O seu nome é Yahvé Irê, o Deus que provê. Aleluias. Mas nós ficamos: ai meu Deus, eu não posso nem dizimar porque é a única coisa que eu tenho, não posso nem ofertar porque você ainda não confiou, ainda não entendeu, e nisso fazei prova de mim.
Tem gente que não dizima porque está com medo de faltar. E nisso fazei prova de mim. Você não faz prova, o devorador nunca vai ser repreendido. Faça prova com Deus e entenda isso na sua vida. Amém? Terceiro, toda missão requer esforço, e para todo esforço requer bom ânimo. 3. Amém? A gente está terminando. 3. Toda missão requer esforço, e para todo esforço requer bom ânimo. Abre o 3.1 para mim, Jader, por favor. Jesus estava mandando eles baterem de porta em porta, andando de sol em sol, como eu falei, perguntando se podiam passar um tempo ali para ensinar sobre o reino de Deus. 3.2, Jader, por favor. A missão do reino é tão sábia quanto louca. Não bastava apenas entrar, ainda tinha que receber e comer. Deus sempre pede além daquilo que você pensa estar disposto a fazer. Diga assim comigo: a missão é tão sábia quanto louca. Sabe por quê? Porque tudo que você consegue explicar é você que mantém. Eu cheguei um dia desses na fábrica de um irmão, na empresa dele. Ele disse: pastor, eu não sei, aqui cresceu tão rápido, olha, mas eu não sei explicar como aconteceu. Foi chegando uma máquina e eu paguei, e foi chegando e começou a crescer. E eu aqui comigo, ele falando e Deus falando, dizendo o seguinte: é porque fui eu que estou fazendo, não é ele que está fazendo, sou eu que estou fazendo. Se ele souber explicar, é porque é ele que está fazendo. Mas tudo que eu faço, eu alimento. Tudo que você faz, tudo que você sabe explicar como acontece aqui, assim, então você é obrigado a continuar fazendo para que aquilo venha se manter. Mas as coisas que explodem, que você olha e diz assim: eu não sei, eu comecei aqui, eu tinha uma ideia, quando eu vi, é porque é Deus quem fez, e tudo que Ele fez, Ele alimenta. Ele alimenta. Eu recebi a ligação ontem de Goiânia, meia-noite, dizendo: estou acompanhando o senhor, estou indo aí para Fortaleza, estou indo dar o curso, e vi as fotos aí na internet. Que bênção da igreja, quantas células tem? Eu falei: eu quero implantar um monte, mas nós vamos implantar em outubro, nós vamos abrir células, mas até agora eu não sei te dizer, a gente só tem dado amor, pregado a palavra, e Deus tem dado crescimento. Eu não sei te falar o